Bom dia, gente. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre gerenciamento do tempo, algumas dicas bem rápidas sobre isso. Então, a primeira coisa, óbvio, é ser realista. A gente tem vontade de fazer muita coisa durante o dia, mas a gente tem que se perguntar se isso é realista, né? Se não for realista, a gente tem algumas perguntas a serem feitas. Mas a primeira, por incrível que pareça, que eu me surpreendi quando também fizeram para mim, foi perguntar quais são as suas atividades que são não negociáveis, ou seja, aquelas que você não abre mão e que são muito importantes para você. Então, para mim, por exemplo, eu notei que eu vivia abrindo mão da minha aula de yoga para, ou porque eu tinha que fazer um relatório, uma reunião com alguém, eu sempre deixava de lado. Com o passar do tempo, eu notei que isso me deixava extremamente mal-humorada e não relaxada. Então, eu comecei a perceber que era algo que eu não gostaria de abrir mão. A gente tem alguns exemplos de executivas famosas, como a Sandy Sandenberg, por exemplo, CEO do Facebook, e também a Susan Wojcik, que é a CEO do YouTube, que elas dizem em várias entrevistas que para ela é não negociável, quando possível, óbvio, o tempo de jantar com a família delas. Então, a Susan diz que sai às 5h30 do Facebook para 6h30 em ponto poder jantar com os filhos dela. Então é importante você ter essa noção daquilo que realmente no meu dia isso é uma atividade não negociável e já reservar e se programar em função disso. Claro que a gente tem que ter flexibilidade, não é sempre, mas é importante diferenciar a exceção e a norma, né? Bom, depois disso é que a gente vai ver o que é importante e o que é urgente, que também a gente pode parecer meio óbvio, mas muita gente confunde essas atividades importante e urgente, a gente tende a pôr tudo no mesmo balaio, e não são. Então, por exemplo, existe uma matriz de um livro que se chama The Decision Book, que separa num eixo o que é importante, no outro eixo o que é urgente. Então, você fazendo isso, se for não importante e não urgente, ok, deixa para depois. Mas se for urgente e não é importante, são as atividades que você pode ver para quem você pode delegar, se for o caso, mas algumas você deve conseguir. Se ela não for urgente, mas é importante, então essas são as atividades que você deveria fazer, ao invés de delegar. Então você só tem que decidir quando você vai fazer. E se ela for urgente e importante, óbvio, aí é a sua prioridade. Então você precisa fazer imediatamente. Outro ponto importante é você passar a prestar atenção nas suas distrações. A gente se distrai muito ao longo do dia, mais do que a gente pensa. Tem várias distrações, agora trabalhando em home office, eu sei como é difícil trabalhar com crianças, já tive isso no passado, hoje meus filhos estão mais grandinhos, não me atrapalham tanto, mas mesmo assim, toda hora vem um mãe, me ajuda aqui, me ajuda ali. Enfim, mas outra, talvez você não tenha tanto controle, né? Você tem um controle limitado sobre essa situação. Mas uma situação que só depende da gente e a gente tem muito controle é em relação à mídia social. Dizem as pesquisas que nós olhamos nos nossos smartphones mais de 200 vezes por dia. Não sei bem se esse número é real ou não, mas eu imagino que é algo próximo disso. Cada vez que você para o que você está fazendo, porque apita o seu alarminho, você já se distraiu, você perdeu o foco da atenção que você estava fazendo e começa a ler, quando você vê sua cabeça já está em outro lugar. Então seria muito mais eficiente você separar um tempo para realmente olhar mídia social, em vez de ficar à mercê o dia inteiro. Separa alguns momentos do dia onde você vai separar um tempo para poder interagir com isso. Você vai ser bem mais eficiente. Outro ponto importante do gerenciamento do tempo é você prestar atenção no seu ambiente externo, eu chamo, né? São essas distrações todas, como rede Wi-Fi, o lugar que você trabalha, se a sua cadeira está confortável ou não. Às vezes a gente não dá bola para isso, não nota, mas o tempo que isso toma da gente, às vezes emocionalmente,
Um exemplo meu aqui, por exemplo, é que a minha rede Wi-Fi realmente era muito ruim, toda hora caía e eu ficava brava. Então, assim, eu perdia muito tempo tentando arrumar isso, até que chegou uma hora que eu falei, meu, ligava lá no provedor, mas assim, a coisa não resolvia. Então, assim, até que eu realmente falei, enquanto eu não resolver isso, eu não vou conseguir ter a paz, né, que eu preciso para trabalhar, a coisa não andava, porque ficava aquele estresse, tem dia que funciona, tem dia que não funciona e você nunca sabe. Então, às vezes é melhor, em vez de postergar essas coisas que são chatas, realmente presta atenção naquilo que realmente do ambiente está te distraindo e como você pode resolver e põe foco nisso, porque você vai ser muito mais produtivo depois. Um outro exemplo meu é aqui trabalhando em home office nesse período. Eu trabalhava no ambiente aberto, né, que é onde fica o nosso escritório, mas que agora o meu marido tomou conta, por virtude aí do coronavírus. Então, conclusão, eu tive que vir trabalhar no quarto, não tinha escrivaninha. Arranjei um canto meu, porque senão realmente não rendia. Era a voz, era barulho, era criança passando, não funcionava. Então, preste atenção nessas distrações que você tem ao longo do dia, separa o que é importante do que é urgente e, principalmente, não esqueça da minha dica, o que você não negocia. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar se gostaram. Obrigada. Até.